O fast food de crente que fatura 2 vezes mais que o McDonald's. É isso mesmo que você ouviu. Hoje, no episódio Negócio com Deus, nós vamos falar sobre a história de Chick-fil-A, que é um fast food de frango nos Estados Unidos, que fatura 2 vezes mais do que o McDonald's. São mais de 3 mil franquias e uma história digna de dar atenção e também de princípios que você vai trazer para a sua vida e vai ser completamente abençoado. E esse cara, o Truett Cathy, ele é o empreendedor que fundou o fast food Chick-fil-A e trouxe para nós não só uma grande rede de franquia, mas como uma forma de gerir o negócio com princípios bíblicos. Vamos lá? O segredo do fast food que fatura o dobro que o McDonald's por anos seguidos, ela começou com um empreendedor que teve a sua história praticamente interrompida por um momento. É mesmo, ele quebrou, ele veio na lona. E quando ele conseguiu se reorganizar, esse cara, o Truett Cathy, acredito que seja assim que se pronuncia, ele trouxe para o negócio dele o quê? Princípios bíblicos. E o mais legal é que ele tinha um valor tão forte na família que ele não abria mão de jeito nenhum. Imagina só um fast food que não abre nos domingos. O que você falaria? Tem tudo para dar errado, não é verdade? Mas não. Ele trouxe isso como um princípio da família. Ele queria que a equipe dele trabalhasse, mas tivesse momentos em família para poder usufruir sobre o trabalho. E o mais interessante é que, enquanto muitos dos seus concorrentes que abriam no domingo falavam mal dele, ele não se deixou abalar, permaneceu firme no seu princípio de não trabalhar ao domingo. E isso se provou tão válido que no início da sua carreira como empreendedor no fast food, ele já começou a se destacar e ganhar prêmios como rede de fast food que mais tinha vendas e uma das mais rentáveis também. Aí você pode perguntar assim, e por que eu nunca ouvi falar desse cara ou por que ele é tão pouco conhecido? Segura aí que eu vou contar daqui a pouco, porque também é um princípio bíblico que ele trouxe para os negócios. O nome da empresa é Chick-fil-A, o fundador Truett Cathy. São mais de 3 mil unidades nos Estados Unidos, a terceira maior rede de fast food em faturamento nos Estados Unidos. E tudo isso, meu amigo, sabe por quê? Porque ele entendeu que Deus sustenta empresas com princípios, não simplesmente empresas que têm um bom planejamento estratégico. Deus, ele está ligado, Deus, ele se conecta com princípios, com quem tem princípios e se conecta com ele. E qual é o primeiro princípio que ele trouxe para o seu negócio? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele trouxe isso com base na sua equipe. Ele queria que as pessoas que trabalhassem com ele tivessem uma vida digna em família e que tivesse o domingo dedicado às coisas da igreja e da família. Então as pessoas estavam liberadas no domingo. A empresa não abria nos domingos. Outra coisa que ele fazia e que se tornou um contrassenso e que hoje é um pouco mais comum, ele treinava a sua equipe com a Bíblia aberta. Ou seja, ele não trazia simplesmente padrões, estratégias de negócio para a equipe, ele trazia treinamento para a sua equipe com base bíblica, princípios. E isso construiu na sua equipe uma cultura baseada na fé e princípios e valorização de tudo aquilo que aquelas pessoas estavam vivendo. E o resultado, meu amigo, veio. Ele sabia que colocar o reino em primeiro lugar não era uma questão de faturamento, era uma questão de honra a Deus por tudo aquilo que já tinha feito. E o que aconteceu? Ele honrou a Deus com isso e Deus o honrou também sendo referência no seu ramo. Ensinos práticos que você pode viver aí no seu negócio. Primeiro, defina os seus valores antes do lucro. Isso é fundamental. Não erre. Não coloque o lucro em primeiro lugar. Coloque o reino em primeiro lugar. Segundo, as pessoas são pessoas antes de um número ou antes de um faturamento. Entenda que a sua equipe e os seus clientes são pessoas que têm vida, histórias e família. E se você consegue valorizar isso, você está valorizando os princípios do reino. Terceiro, construa uma cultura não baseada na propaganda ou no marketing, mas sim em vivência, princípios e relacionamento entre
a equipe, pessoas, família, comunidade. Isso vai gerar para você um resultado que impacta muito mais do que qualquer campanha de marketing. E o resultado, o que aconteceu? A fé que ele tinha, os princípios que ele vivia, aplicado no seu negócio, na sua vida, fez dele ser uma das maiores franquias, um dos negócios mais bem-sucedidos nos Estados Unidos no ramo de fast food e uma história que se tornou um legado. Aí você pergunta, por que você ainda não ouviu falar dessa franquia? Sabe por quê? Porque até a venda de franquia está ligada nos seus princípios. A franquia dele é uma das mais baratas dos Estados Unidos. Custa em média $10.000. Hoje no Brasil em torno de R$50.000. Só que ele não vende para qualquer pessoa. A pessoa precisa passar por um refinamento, por uma triagem para saber se tem o perfil deles, se vive os princípios que eles vivem, para somente daí essa pessoa estar apta ou não para comprar. Ou seja, ele não valoriza o valor da franquia, não é isso que ele está ligado. Ele está ligado no perfil do franqueado. Como essa pessoa se comporta, como é a vida dela, quais são os princípios dele, quais são os resultados que ela dá, se está inserido ou não na sociedade, se é ele que vai tocar a franquia ou não. Então, os valores que ele trouxe para o negócio é muito mais importante do que o resultado que ele esperava lá na frente. E o que aconteceu? Qual que é a lógica do mercado? Primeiro você foca na estratégia para que você tenha um lucro. E ele foi a contramão. Primeiro você foca nos princípios, para que os princípios estejam alinhados, as pessoas estejam alinhadas aos princípios, que se tenha uma cultura, e daí a estratégia nós vamos construir a base disso. A partir disso. Então, meu amigo, se você quer ter resultados como da Shoot Fill A, você pode sim, desde que você tenha os princípios do rei estabelecidos do seu negócio. E uma coisa muito interessante, o mercado e a concorrência dizia que ele não ia crescer, dizia que ele ia quebrar, porque ele estava fora de rota, ele começava na segunda e parava no sábado, e o dia de maior movimento ele estava fora do mercado. E qual foi o resultado que ele teve? Está entre as 3 maiores franquias de fast food e uma das mais lucrativas, tendo lucros o dobro do McDonald's. Outro ponto muito importante também, que eu quero trazer aqui, a concorrência normalmente treina a sua equipe para bater meta, vender mais, para fazer com que o cliente seja bem atendido e que ele consiga vender mais. E dentro dos seus treinamentos com a equipe, ele falava sobre princípios, sobre a sua cultura e sobre a forma de viver bem com Deus, com a família e com a sociedade. Ele estava um pouco na contramão, mas isso impactou nas vendas dele de forma gigantesca. Por quê? Porque Deus estava nesse negócio. E o terceiro ponto que me chama muita atenção, muitas franquias aceitam qualquer investidor, desde que tenha dinheiro para entrar e para sustentar o negócio. Ele não queria saber do dinheiro, ele queria saber de quem estava comprando a franquia. E daí fez uma grande diferença no negócio dele. Então, meu amigo, se você gostaria de ter resultados tão bons quanto da Shoot Fill A, eu gostaria de te convidar a ter os mesmos princípios que eles tiveram. Tenha isso na sua vida, na sua equipe e nos seus negócios. E os resultados vão vir de forma automática? Sim, de forma automática, porque são reflexos de uma promessa que Deus já fez na sua vida. Valorize e viva, em primeiro lugar, os princípios e o reino. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus empreendimentos. E se você gostou desse vídeo, comente aqui, coloque nos comentários o que você achou, compartilhe com seus amigos que estão aí empreendendo, para que ele possa entender que antes de uma boa estratégia vem uma cultura com princípios. Um grande abraço e até mais.